Quais são os critérios de projeto para uma coluna de destilação? E quais são os principais métodos para projetá-las? Esse é o assunto do nosso encontro de hoje. Olá a todos, vamos para a nossa próxima aula de operações unitárias. Hoje o tema é bastante importante. Nós vamos falar sobre o cálculo do número de estágios de equilíbrio líquido-vapor em uma coluna de destilação, ok? Então, essa parte a gente considera como a parte de projeto básico de uma coluna, né? São as primeiras noções que a gente precisa ter para esse assunto. Então vamos lá. Se você tem, agora que você já conhece os balanços, já sabe, já viu que não é nada muito complexo realizar os balanços numa coluna, a gente tem que pensar assim, como um bom engenheiro químico, você precisa saber projetar o equipamento. E projetar equipamentos basicamente é a altura e o diâmetro dessa coluna. Então, olha lá. Quando você vai projetar, pessoal, algumas coisas você precisa pré-definir. É o que a gente deixou escrito nesse slide para vocês, tá bom? Então, a vazão de alimentação são os assuntos relacionados aos balanços, tá bom, turma? Esses dados de entrada são necessários, por isso que a gente comentou na última aula que o balanço é fundamental. Então, você precisa conhecer, além da vazão de alimentação, o estado entálpico que a sua mistura se encontra. Ela pode ser um vapor saturado, um líquido saturado, pode ser uma mistura de líquido e vapor, que é um escoamento bifásico, a gente chama esse assunto de flash. Pode ser um líquido subresfriado, um vapor superaquecido, tudo o que vocês viram na termodinâmica. Nós vamos focar mais no líquido saturado e no vapor saturado, ok? Então, a hora que você vai projetar, evidentemente, a pureza que você precisa influencia na altura da coluna, a vazão que você quer processar vai influenciar no diâmetro. Então, são esses os pontos fundamentais para se começar a pensar num projeto desse tipo de equipamento. Bom, e o que é fazer todos esses cálculos, fazer esse projeto? É uma série de cálculos, olha lá, turma. Você vai ter que calcular. Algumas coisas você não é cálculo necessariamente, você vai ter que decidir, nós vamos aprender ao longo do curso. Então, eu coloco aqui dispositivo de contato, né, para promover o equilíbrio líquido-vapor. Pratos ou recheios, tá bom? Então, esse é um dado importante. Então, onde que eu coloco a alimentação da minha coluna? Vamos supor que minha coluna tem 20 pratos. Eu coloco a alimentação da mistura que eu quero processar no primeiro, no quarto, no oitavo, no 19º. Importante determinar isso, né? Qual a razão de refluxo que eu escolho para a coluna? A princípio, a razão de refluxo é qualquer número entre 0 e infinito. Só não pode ser negativa, tá bom? Então, quantos estágios eu preciso? Qual o número mínimo de estágios que ela precisaria? Qual a razão de refluxo mínima? Tá bom? Como que eu defino a pressão? Como vão ser as temperaturas ao longo do meu equipamento? Então, a gente vai tentar responder todas essas questões ao longo do nosso curso, na nossa parte final. Então vamos só lembrar algumas coisinhas importantes, né? Antes da gente ver um videozinho que nós vamos passar para vocês. Equilíbrio líquido-vapor, todos os estágios são uma condição de equilíbrio líquido-vapor. Lembra? As correntes que saem de um estágio estão em equilíbrio líquido-vapor. A cada estágio de equilíbrio, você tem aquela modelagem do equilíbrio líquido-vapor que vocês viram em termodinâmica. Nós fizemos um reforço focado em destilação aqui na nossa primeira aula. Então você tem uma dada temperatura e uma dada pressão. Então, gente, vocês não podem esquecer esse triozinho que está mostrado nesse slide para você. Temperatura, pressão e composição andam juntos. Se eu mudar um desses três itens, muda os outros itens. Ou seja, na coluna, vamos partir da premissa que a pressão é constante ao longo da coluna. Nós vamos ver que isso é uma premissa importante. Toda vez que a temperatura mudar na coluna, significa que o equilíbrio líquido-vapor está mudando. Isso significa que a minha mistura está se separando, ok? Muito bem. Tá? E agora, gente, a ideia é nós vermos um vídeo falando de um processo de partida de uma coluna de destilação. Vamos analisar, eu vou fazendo uma narraçãozinha enquanto vai evoluindo, para a gente entender direitinho como que é o processo, ok? Então,
A legenda está em alemão, né? Mas tudo bem. Então aqui é um processo clássico de destilação, tá bom? Então vamos ver a animação do vídeo. Ele mostra primeiro um pré-aquecedor, tá? Você pode alimentar e deve normalmente alimentar a sua corrente numa temperatura mais alta na sua coluna. Aí a sua coluna propriamente dita, né? O vapor, a seção de retificação e esgotamento. Aqui ele está mostrando um resfriador de produto de fundo, né? O produto da coluna no fundo sai quente, a destilação é um processo a quente, né? Você usa lá um resfriador para armazenar num tanque. Aqui o condensador, já discutimos isso na aula passada, tá bom? Então aqui nós não vamos ter muito segredo. Um resfriador de produto de topo, assim como no fundo da coluna o produto sai quente, no topo ele também sai quente, você precisa resfriar antes de mandar para um tanque. E aqui o nosso refervedor, que é um trocador de calor, tá bom? Então tá aí apresentados os atores do nosso processo. Então como que se começa isso aqui? Ele mostra também as válvulas, né? Você vai ter a possibilidade de abrir e fechar válvulas para colocar ou retirar energia no seu processo. Então, verdinho, água de resfriamento, trocador de calor com água de resfriamento. E aqui no pré-aquecedor, olha lá, você pode controlar válvulas para colocar mais ou menos vazão. Você está alimentando a sua corrente de alimentação. Ela vai passar num pré-aquecedor, olha lá, passa num trocador de calor. Então entra com uma dada temperatura, sai com uma temperatura maior e ele ganha temperatura porque você tem vapor passando, o vapor está representando como fluido vermelho. Então olha lá, nós estamos partindo do zero, ó turma. Olha o fluido entrando na sua coluna. Então isso a gente chama inventariar. Esses pontinhos inclinados do lado esquerdo são os termopares. Você pode colocar quantos termopares você quiser. Então olha lá, perceba a lógica de como o líquido escoa na coluna. É um zigue-zague, tá vendo? Isso é uma coluna com pratos, evidentemente, tá? Então, zigue-zague. Então, você está fazendo um inventário, está colocando sua mistura a ser separada dentro da coluna, tá bom? Pois mais para frente nós vamos ver um pouquinho mais de detalhes desses pratos, tá? Aqui onde está mostrando agora essa tubulação, é a tubulação de fundo da coluna, né? Ó. Então, ó, você vai fazer um nível de líquido na coluna. De novo, isso aqui se chama o inventário da coluna. Então, agora você ainda não está produzindo nada, não está separando nem um pouquinho de produto, mas agora você já tem produto dentro da coluna. Então, o que você vai começar a fazer? Você já deixa a válvula de água de resfriamento alinhada para os resfriadores, né? Ó, tá? Se você quiser resfriar o produto de fundo, tá? Você já deixa a água alinhada, sempre é preventivo deixar a água como primeiro alinhamento, tá bom, turma? Então, olha lá. Para eu começar a separar a minha mistura, eu preciso, então, fornecer energia. Então, o refervedor começa a ganhar energia. Repare, você abre essa válvula, o refervedor trocador de calor vai recebendo energia e olha o fluido vaporizando. Ó, perceba, o fluido está circulando pelo refervedor e começa a subir pela coluna. Vamos ver? Olha lá o vapor começando a subir. Então o refervedor ele pega um líquido, transforma em vapor. O vapor vai subindo pela coluna, tá? E aí o vapor chega no condensador. Então o condensador já tem sua água de resfriamento alinhada pelos tubos e o condensador começa a condensar. Então nós vamos começar a produzir líquido. Esse líquido, pessoal, inicialmente, o ideal é retornar 100% para a coluna. Isso aqui é a linha de refluxo. Então, olha o refluxo voltando para dentro da coluna. E aí sim você começa a ter uma situação de equilíbrio líquido-vapor. Porque nesse momento tem líquido e vapor nos pratos, tá bom? Lembra que anteriormente você não tinha líquido no topo da coluna. Então agora, ó, olha o topo da coluna, a seção de retificação, sendo inventariada, né? Então dá uma olhadinha, ó. Você está conseguindo colocar líquido e vapor em todos os pratos e aí a mistura vai começar a querer se separar. Percebem, ó? E até chegar no ponto de alimentação, olha lá. Na alimentação você já está colocando o produto, né? Ó,
E aí essas correntes se juntam. A corrente de topo vai se juntar com a de alimentação, perceberam agora nesse momento? E aí você tem uma perturbação ali na coluna, isso é importante. Tá? Então, acredito que está bem didático aí para vocês, né? Então, o que vai acontecer agora, pessoal? Ele vai mostrar como que são suas decisões numa coluna. Então, olha lá, você pré-aqueceu sua corrente de 20 para 87 graus, né? E você começa a ter o que a gente fala perfil de temperatura. Lembra que se sua mistura está se separando, cada prato vai ter uma temperatura e uma composição diferente, tá bom? Então, olha lá, se ele quiser aumentar, o desejo dele não é 87 graus, mas é 100 no fundo, 92 no meio da coluna. Ele aumentou a vazão de vapor. Quando ele aumentou a vazão de vapor, olha lá, você vai aumentando a parte do refluxo. Tá? Então, ó, veja o perfil de temperatura. No topo, temperatura mais baixa, no fundo, temperatura mais alta, porque no topo você tem mais concentração dos mais voláteis. No fundo, você tem mais concentração dos menos voláteis. Quando você atinge um perfil de temperaturas adequado, que está mostrando que você separou bem os seus componentes, você abre o produto destilado. E aqui, gente, é o que acontece exatamente em cima de um prato. É o equilíbrio líquido-vapor. O vapor passa por esse borbulhador em cima do prato para dar um spray sobre o líquido e promover uma grande área de contato para que você tenha o máximo possível de contato entre o líquido e o vapor e permita as moléculas irem cada uma para a sua fase. Tá? Mais voláteis para a fase vapor, cada vez mais para o topo da coluna, e menos voláteis indo para o fundo da coluna. Tá ok, gente? Então essa é a primeira parte que a gente queria tratar com vocês. É muito importante ter essa boa noção de como funciona essa parte de funcionamento para a gente entender exatamente o que nós estamos projetando, tá ok? Bom, turma, a ideia agora é a gente começar a entender como que nós vamos determinar o número de estágios de equilíbrio líquido-vapor de uma coluna, tá ok? Então, nós vamos basicamente aqui trabalhar equações de balanço, tá bom? Então, minha recomendação para assistir essa videoaula é que você tenha a sua apostila da nossa disciplina junto com vocês e eu vou comentando aqui quais as páginas mais interessantes vocês acompanharem, tá? Então, interessante dar uma olhadinha primeiro na página 106 até a 110, que vai falar um pouquinho sobre a metodologia. E agora nós vamos nos aprofundar em alguns detalhes, tá bom? Primeiro item, turma. Seção de retificação de uma coluna. Recomendo que você tenha a sua apostila em mãos, da página 111 até a 120. Lá na sua apostila vai estar muito mais detalhado. Então vamos lá. O que é a seção de retificação? É a seção de topo da coluna, corrente de alimentação para cima, tá bom? Então vamos lembrar algumas coisas importantes. Nós já fizemos um balançozinho aqui nessa seção, então perceba, nós vamos fazer basicamente balanços, tá? A gente resolveu um exercício na outra semana, então se a gente escrever o balanço de massa global nesse volume de controle mostrado na figura, o que entra é igual ao que sai, veja lá a corrente J, V num prato J qualquer, né? Então ela está vindo do prato J mais 1, chegando no prato J e assim por diante. O balanço de massa do componente mais volátil, que a gente multiplica pelas suas composições, e o balanço de energia. Tá? Então, vamos dar uma ênfase principalmente à equação aqui do balanço de massa do componente mais volátil. Então, vejam, principalmente aí as nomenclaturas, né? Então, de novo, a gente já fez algo parecido na outra semana, tá? Então, acho que escrever o balanço de maneira genérica do jeito que está aqui não tem problema. Tá? Vamos avançar um pouquinho agora. Quando a gente vai trabalhar o conceito de cálculo de estágios de equilíbrio líquido-vapor, número de estágios de equilíbrio líquido-vapor, a gente pode ter métodos rigorosos, que nós não vamos usar aqui porque são métodos iterativos, né? Você já deve ter lido na sua apostila. E nós vamos adotar alguns métodos aproximados, que o resultado não é 100% perfeito, mas leva a uma boa aproximação de resultados.
Então, nesse método aproximado que nós vamos discutir, gente, primeira coisa importante que a gente quer destacar para vocês, uma hipótese simplificadora onde, se você está olhando a seção de retificação, aqui você tem uma vazão saindo de um prato, onde eu estou desenhando, aqui você tem a vazão saindo de outro, vazão de vapor saindo de outro prato, e a gente pode pensar para líquido, né? Vazão de líquido saindo de um prato aqui, outro prato aqui de baixo, outro prato. Vamos lá, turma. Se a mistura está se separando, evidentemente as moléculas estão migrando de uma fase para outra. Então, rigorosamente falando, à medida que você muda de pratos, as suas vazões mudam. Então, nós vamos fazer a seguinte aproximação com o objetivo de eliminar o balanço de energia. Qualquer vazão de vapor aqui na seção de retificação recebe a codificação V. Qualquer vazão de líquido em qualquer prato recebe a codificação L. Isso porque as variações são muito pequenas entre dois pratos adjacentes, tá bom, turma? Então nós vamos dizer que as vazões molares são constantes ao longo de cada seção da coluna e isso vai trazer um benefício muito legal para a gente. Olha lá, quando a gente tira aqueles índices, qualquer coisa, volta no slide anterior e dá uma olhadinha no seu balanço. Se agora VJ mais 1 é igual a VJ, que é igual a VJ menos 1, LJ é igual a LJ menos 1, LJ menos 2, o seu balanço de massa passa a ser escrito por esta equação aqui. Tá legal? Agora reparem o que é o mais importante. Isso aqui é a equação de uma reta, tá? Do tipo y é igual a estou circulando aqui, x mais b. Uma reta simples, o que para nós é uma maravilha. Né? Então significa, olha a lógica, que o balanço de massa na seção de retificação da coluna, ele é representado graficamente por uma reta. Legal. E olha outra coisa importante. Essa reta vai ser chamada de reta de operação da retificação. E tão importante quanto isso, ela passa pelo ponto XD da curva de equilíbrio. Ó, sempre isso, pessoal. Isso eu quero chamar bastante atenção. Essa reta, como que eu vou traçar essa reta? Ela sempre passa por um ponto XD, que é a composição do mais volátil no topo, e ela sempre tem uma inclinação L dividido por V. Inclinação, todo mundo lembra, é a tangente de um ângulo. Tá legal? Tangente de um ângulo. Que ângulo é esse? Isso para nós não tem problema. A gente precisa saber que a tangente desse ângulo tem inclinação L sobre V. O que é L? L é a vazão de refluxo. Estou colocando aqui na figura. Ó, vazão de refluxo. O que é o V? É essa corrente que sai do topo da coluna e alimenta o condensador. Nós já fizemos exercício na outra semana sobre esse tema. Tá? Então, recomendo, vai olhando na apostila, lá está mais detalhado, mas primeira mensagem importante. A reta de operação representa um balanço na seção de retificação da coluna e ele é uma reta simples, tranquila. Ok? Mais um detalhezinho, gente. Olha lá. Se a gente olhar o condensador, dá uma olhada aqui que vai acontecer aqui. Vou deixar tudo aqui de uma vez para não perder muito tempo. Então, olha lá. Se a gente fizer um balanço no condensador, que a gente já fez na outra semana, está aqui em verdinho, e lembrar do conceito de razão de refluxo L sobre D, se você combinar essas duas equações, olha que legal que nós vamos chegar. Você vai chegar, lembra, ó, olha aqui em cima, a sua reta de operação da retificação tem essa cara aqui. Então ela tem a inclinação L sobre V. Se você trabalhar esses dados aqui, essas duas equações, você vai chegar que L sobre V é a mesma coisa que L sobre D sobre 1 mais L sobre D. Ou seja, olha o que nós estamos tentando mostrar. A inclinação da reta de operação, ela depende da razão de refluxo, que é o termo que a gente discutiu nas outras aulas, que é um dos mais importantes para nós. Então, repara, turma, toda vez que você define
a sua razão de refluxo, você está definindo o que vai acontecer no balanço de massa na seção de retificação. Tá bom? Então, a escolha da razão de refluxo tem influência direta na definição do seu balanço de massa. Por isso, ele é super importante. Se eu mexer na razão de refluxo, eu mexo no meu balanço de massa. Tá? Então, para o futuro, nós vamos começar a olhar, tá bom, eu mexo na razão de refluxo para um valor maior ou menor, como que é essa influência? Mas, por enquanto, é preciso que a gente perceba isso, tá bom? A importância da razão de refluxo que a gente tinha discutido anteriormente no seu processo. É ela que define o que vai acontecer no seu balanço de massa. Tudo bem? Essa aqui é a parte super importante, seção da retificação, tá bom, turma? Tá? É onde a gente tem mais informação na nossa coluna. É onde a gente geralmente conhece a razão de refluxo, a gente define a razão de refluxo. Então, normalmente, a gente começa a trabalhar a busca pelo número de estágios de equilíbrio líquido-vapor, olhando a seção de retificação. Tudo bem? Seria interessante você dar uma pausa, olhar na sua apostila com calma, dar uma olhadinha nos detalhes, página 111 até a página 120, tá bom? E a hora que você terminar, volta aqui para a nossa próxima etapa. Assim como a gente escreveu o balanço de massa na seção de retificação, a gente pode escrever pensando a mesma lógica. Aqui eu vou gastar menos tempo, tá, turma? Na seção de esgotamento. Isso está na apostila de vocês, da página 121 até a página 123. Então, se a gente fizer a mesma linha de raciocínio, de novo, e aqui eu vou gastar menos tempo. A gente pode escrever o balanço nessa seção de esgotamento, balanço de massa do mais volátil, tá bom? Balanço de energia, tá? Então, vale aquela mesma hipótese, né? Tudo que tiver na seção de esgotamento, as vazões molares são constantes, tanto do vapor quanto do líquido. Reparem que a vazão aqui nós estamos chamando com uma barrinha em ponto, V traço, L traço. Na apostila de vocês está V', L'. O importante é mostrar, na seção de retificação, você chama de V e L. Na seção de esgotamento, você vai chamar suas correntes de V barra ou V', fica a critério de cada um, e L barra ou L'. Importante é mostrar que é diferente da seção de retificação. O barra ou linha depende das literaturas que você usa como sua referência, ok? É a mesma aproximação, olha lá. Vazões molares constantes, a gente tem a escrita do nosso balanço na seção de esgotamento, tá? E percebam aqui, né, ó, as vazões de líquido e vapor nas seções não são necessariamente as mesmas. Você já pensou por quê? Por que a gente está diferenciando V', L' ou V barra, L barra de V e L? Alguém já pensou? Vamos pensar um pouquinho juntos? O que você acha que está acontecendo? É porque entre a retificação e o esgotamento existe uma perturbação na coluna. Ó. Vai vir a corrente de alimentação, lembra? A coluna só é dividida em retificação e esgotamento pela corrente de alimentação. Então a alimentação provoca uma perturbação na coluna. Então vai existir um estágio, o estágio de alimentação, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, onde acontece um balanço além do normal na coluna. E aí, só voltando à reta da seção de esgotamento, qual que é o conceito dela? Se você olhar aqui, ó, y é igual a x mais b, mesma historinha, onde essa reta sempre passa pelo ponto xb, vejam, qualquer que seja o meu balanço, passa pelo ponto xb. O que é xb? Concentração do componente mais volátil na seção de esgotamento. Tá legal? E tem uma inclinação L barra por V barra. Tá? Muito semelhante ao que a gente viu na seção de retificação. Ok, turma? Então, essa é a chamada reta de operação de esgotamento. Para nossa alegria, é uma reta também, lembrando, passa pelo ponto XB e tem uma inclinação L barra V barra. Então, percebam, o balanço de massa na seção de retificação é representado graficamente por uma reta. O balanço de massa da seção de esgotamento
é representado graficamente por uma reta. Legal. Aparentemente algo tranquilo. Ok? Só falta fazer o balanço de massa no estágio de alimentação. Por quê? Fizemos em todos os estágios da retificação, aquela reta vale para todos os estágios da retificação, a ROE vale para todos os estágios da seção de esgotamento, e agora nada impede a gente fazer um balanço de massa no estágio de alimentação, onde você vai encontrar essas demonstrações aqui com mais detalhes entre as páginas 124 e 128 da sua apostila. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa importante na seção, no prato de alimentação, existe uma perturbação, uma corrente F. Então percebam, né? Ó, o líquido que está entrando, que vem lá da retificação, é o L. Ao sair do prato, ele é o L barra. O vapor, ao entrar no prato, ele é o V barra. Ao sair, ele já está na seção de retificação, ele é o V. Tá legal? Muito bem. Então, para a gente poder entender direitinho, o que acontece aqui, turma? Lembre-se, a corrente F, alimentação, provoca uma perturbação dentro da sua coluna. Tá bom? Então, olha lá. Primeira coisa, vamos definir, isso aqui é padrão aqui para quem estudou esse assunto no começo, cientistas, pesquisadores, né? Definiram previamente um parâmetro Q, que depois na sua apostila está lá mostrando como que se deduz esse parâmetro, né? Mas esse parâmetro Q é isso aqui que a gente escreveu, ó. Fração de líquido na corrente de alimentação da coluna. Então, se a sua coluna está recebendo uma mistura líquido-saturado, o Q é igual a 1, ela é 100% líquida. Se a mistura que entra na sua coluna é uma mistura vapor-saturado, o Q é 0. Se ela for um escoamento bifásico, tem líquido e vapor junto, é algum valor entre 0 e 1. Tudo bem? Então vamos olhar esse desenho. Olha, se a corrente que entra aqui for líquida, se essa corrente aqui for líquida, o que acontece? A hora que ela entra, ela vem aqui para baixo, ó. Ela vem aqui para baixo. E ela faz o quê? Ela se junta com essa, ó. Tá? Ela se junta com essa, então a corrente de alimentação se junta com essa que está vindo de cima, resultando nessa aqui de baixo. Ou seja, quando a minha corrente é líquido saturado, ela causa uma perturbação na corrente líquida que vem descendo na coluna. Tá bom? E se ela é líquido saturado, Q vale 1. Olha aqui essa formulinha. Então, como que você vai calcular aquele L barra? É o L que vinha lá da retificação, mais uma vez o valor da corrente que entrou. Parece fazer bastante lógica, né, turma? E o que acontece com o vapor, nesse caso? A corrente líquida, líquido saturado entrando aqui, perturba o vapor? Não perturba, né? Então o que acontece? Se é líquido saturado Q não vale 1, então olha o que acontece no vapor, nesse balançozinho. Esse termo aqui zera, e aí você tem que V é igual a V barra. Ou seja, se a sua corrente de entrada na coluna é um líquido saturado, essa corrente V barra vai ser igual a essa corrente V. Não ocorre perturbação. E se fosse vapor, turma, o que ia acontecer? Se a corrente de alimentação fosse um vapor, é o raciocínio análogo, só que inverso. Vamos fazer aqui para a gente pegar o jeitão da coisa? Tá? Vamos apagar isso aqui primeiro, sumir com esse rascunhinho aqui, tá bom? Tirar um pouquinho dessa parte aqui das equações e vamos olhar como acontece aqui se fosse vapor saturado. Então, se for vapor, turma, essa corrente entra e vai para cima na coluna. Indo para cima, ela se junta com essa que vinha aqui, que vinha de baixo para cima. Então elas duas se juntam, ó, se juntam formando esta corrente aqui em cima. Tá, tudo bem? E perceba, ela não causa nenhuma perturbação na corrente líquida. Então, qual era a definição de Q mesmo? Fração molar de líquido na corrente de alimentação. Se a corrente de alimentação é vapor saturado, Q é igual a 0. Então, vamos ver o que acontece? Então, se Q é igual a 0,
olha aqui na nossa formulinha. Se Q é igual a zero, esse termo some. Então, L barra é igual a L, ou seja, não houve perturbação aqui na corrente líquida da retificação para o esgotamento. Mas na parte do vapor, se eu quiser calcular o V barra, o que acontece? Q é igual a zero, você fica com V e V barra sendo correlacionados em função do parâmetro de vazão F aqui. Tudo bem? E se sua mistura tiver 30% de líquido e 70% de vapor? Aí o seu valor de Q é 0,3 e você consegue fazer as continhas ali sem problema nenhum. E você vai ver que numa situação dessa, vou fazer numa marca-texto aqui, né? Fazendo uma outra cor aqui, roxo. Se ela for uma mistura bifásica, né, ou flash que a gente chama, ela vai entrar, vai perturbar parte do vapor, vai perturbar parte aqui no líquido, tá bom? E você consegue calcular tudo que você precisa. Então, isso é o balanço no estágio de alimentação. Então, o que a gente precisa que vocês guardem? O que é o parâmetro Q? Tá? Fração molar de líquido na corrente de alimentação. Na apostila de vocês, vocês vão ver que é possível deduzir que este parâmetro Q ele é calculável, tá bom? Ele foi definido e depois foi calculado para a gente ver como chega nesse parâmetro. E ele é a função da entalpia da corrente de alimentação. Então, olha aqui, ó. Então, todo o segredo está aqui, ó, nessa formulinha, mas depende basicamente do que é o HF. Entalpia da corrente de alimentação. Aqui seria entalpia da corrente de alimentação se ela fosse vapor e se ela fosse líquido, tá bom? Considerando ela no estado de vapor líquido, mas a sua incógnita, a sua grande decisão está aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nisso? Tem uma tabelinha bem legal para você ver todas as opções possíveis. Então, olha lá. Nós vamos focar mais, turma, nesse trio aqui, tá bom? Líquido saturado, mistura binária, né? Equilíbrio líquido-vapor, flash ou bifásico. Então, olha lá. Se eu tenho um líquido saturado, a minha entalpia da corrente de alimentação é a entalpia se minha corrente for líquida. Então, vem aqui nessa formulinha aqui em cima no canto direito. Ó. Se isso aqui é HL, repare o que vai acontecer com essa fórmula. HV menos HL sobre HV menos HL está provado que o Q é 1. E aí você consegue calcular as vazões na seção de retificação ou esgotamento, tá bom? Aqui nessa literatura a gente está com velinha, V, tá meio que V ponto aqui, ficou um pouquinho difícil de ver, tá legal? É melhor vocês terem na apostila de vocês para vocês olharem. Agora, muito importante ter essa historinha aqui, ó. Se você sabe o estado entálpico da sua corrente de alimentação, você consegue calcular quais são as vazões na seção de esgotamento. Lembrando que normalmente você já tem as vazões na seção de retificação. Por que isso? Porque lá na seção de retificação é onde tem o conceito da razão de refluxo e que você já começa como uma dos seus pontos de entrada para o seu processo de cálculo de sua coluna. Tudo bem, gente? Então percebam, tá, a importância dessa corrente de alimentação. É ela que causa uma perturbação no nosso processo. E na sua apostila também você vai ver detalhes do balanço de massa nesse estágio de alimentação. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, tá bom, turma? Por isso que eu recomendei acompanhar. Lembra? Páginas 124 a 128. Tá? E você vai ver que lá tem a dedução, que você consegue mostrar que a sua corrente de alimentação, o balanço de massa nesse estágio, também é representado por uma reta. Essa reta recebe o nome de reta de alimentação da coluna ou reta Q. E por ser uma reta, de novo, y é igual a x mais b. Tá? Então, olha o detalhe dessa reta, pessoal. Bem legal para a gente. Ela sempre passa pelo ponto ZF. O que é ZF?
concentração do componente mais volátil na corrente de alimentação. E ela sempre tem uma inclinação Q sobre Q menos 1. Então isso aqui é muito importante vocês guardarem. A reta Q, ela passa pelo ponto ZF e tem uma inclinação Q sobre Q menos 1. Então, vamos lá, olha que importantíssimo. Vocês estão vendo que a determinação do número de estágios de equilíbrio líquido-vapor vai ser composta por montagem de uma série de balanços, onde todos os balanços são representados por retas. Tá? Então vai ser geométrico o nosso estudo, tá legal? O que é bem legal e bem fácil para a gente. Então, olha lá. Olhando essa reta de alimentação, turma, olha lá. Então, vamos imaginar que você tem sua curva de equilíbrio líquido-vapor aqui, ó. Vou fazer um desenho, tá bom? Você tem aqui sua curva de equilíbrio líquido-vapor. Daqui a pouco nós vamos fazer um exercício e vamos perceber. Faz de conta que tudo isso é uma reta, hein, gente? Então, olha lá. O que é o ZF? Vamos supor que a sua concentração na corrente de alimentação seja 50%. É uma mistura de 50%, por exemplo, metanol, 50% água. Então, o que quer dizer que ela passa por ZF e tem uma dada inclinação? O ponto ZF está aqui, ó. Nós vamos ver nos exercícios. Você vai subir uma vertical até essa linha auxiliar da sua linha de equilíbrio, da sua curva de equilíbrio. Aqui, turma, esse ponto a gente chama de ponto de decisão. Por quê? Porque é aqui que a sua reta Q vai tomar um caminho em função do estado entálpico da sua mistura. Então vamos supor que ela é líquido saturado, o que acontece? Líquido saturado não é o quê? Então olha lá, olha a inclinação. Ela já passou por ZF, ó. Minha reta passa por esse ponto aqui que eu estou pintando aqui na curva, passa por ZF. A inclinação vale quanto? 1 dividido por 0. Isso aqui tende a infinito. Então, na circunferência trigonométrica, a sua reta, a sua inclinação seria isso aqui, ó. Então, quando for líquido saturado, a sua reta Q é simplesmente uma reta vertical. E quando ela for vapor saturado? Aí lembra, o Q é 0. Então, a inclinação é 0 dividido por menos 1. Opa, na circunferência trigonométrica, isso é o quê? E isso, a tangente desse ponto é representada por uma horizontal, ó. Tá? Olha que legal. E se minha mistura tiver 50% de líquido e 50% de vapor? Q igual a meio. E quanto vale a inclinação ali? Meio dividido por menos 1. Né? Fica meio aqui, ó. Meio, menos 1. Então fica meio dividido por menos 1. Desculpa, menos dividido por menos meio. Isso dá menos 1, correto? Então, como que nós vamos achar isso? Você vai ter que calcular. Então, a sugestão é alguma coisa assim, ó, não passa por ZF. Então, você pega a sua régua, puxa, por exemplo, 10 centímetros para cá, ó, onde eu estou puxando, 10 centímetros com a régua, e 10 centímetros... Opa, faz de conta que isso é uma reta, hein, gente? E 10 centímetros para cá. Acha isso. Por que isso? Isso aqui não é a tangente do ângulo, a inclinação? Você está me dizendo que a sua tangente tem que ser igual a menos 1. Então, o que você vai fazer? O menos 1 só significa na circunferência trigonométrica que está para o lado esquerdo, tá bom? Então, o que eu acabei de fazer? Estou traçando um ângulo aqui, ó, cuja tangente alfa, o que é a tangente? Cateto oposto por cateto adjacente. Se isso aqui eu medir 10 centímetros com a régua e aqui eu medir 10, a tangente é 10 por 10, que é 1. Tá? Então você vai fazer o quê? Faz de conta que deu aqui em cima, né? Você tem esse ponto aqui e você une os dois pontos e resolve o seu problema. Tá ok? Tá? Eu cliquei um pouquinho antes aqui, mas não tem problema. Tá? No exercício nós vamos ver direitinho. E assim você acaba traçando sua reta. Para fechar, gente, para fechar nosso assunto aqui, essa videoaula é um pouquinho mais difícil mesmo, não é tão simples. O método McCabe-Thiele, página 129, página 130 da sua apostila. O método McCabe-Thiele nada mais é
do que o método para você traçar o número de estágios de equilíbrio líquido do seu processo. Então, olha lá. O que esse método prega, pessoal? Ele prega que você faça graficamente o balanço nos seus 3 pontos, 3 estágios da coluna: retificação, esgotamento e alimentação. Tá? Então, o que a gente tem de aproximações? Eu passei rápido aquele slide anterior, né, turma? Só para o tempo não ficar tão longo aqui. O slide anterior basicamente falava as aproximações que a gente tem no método. O que são basicamente? Vazões molares constantes em cada seção da coluna. A pressão da coluna nós vamos admitir que é fixa. Isso não é verdade, tá bom? Pressão no fundo da coluna é sempre maior do que no topo. Todo mundo sabe por quê, turma? Se você não puser uma pressão mais alta, o vapor não consegue vencer a perda de carga e subir pela coluna, tá bom? E os pratos são adiabáticos. Nós vamos partir da premissa que não tem troca de energia com o meio ambiente. E o que é o método, pessoal? Na sua apostila tem ali um roteirinho clássico para você seguir e vocês vão fazer um exercício agora. Nós vamos ver uma videoaula de um exercício que o professor José Carlos vai conduzir para a gente. Mas a lógica tem 3 passos fundamentais, tá bom? Primeiro deles, você tem que, através da sua razão de refluxo, dos seus balanços, determinar a reta de operação da retificação. Tá? Começa sempre por isso. Vocês aprenderam a traçar aquela reta, eu mostrei pelo menos a reta, né? Lembra que ela tem uma inclinação L sobre V e passa pelo ponto XD. Então nós vamos achar essa reta. Então nós vamos olhar o balanço de cima para baixo, tá bom, turma? Depois da reta da seção de retificação vem quem? Vem estágio de alimentação. Então nós vamos traçar aquela reta Q. Tá? Então nós vamos ter que fazer a representação gráfica daquele balanço na reta de alimentação. Onde a reta da retificação cruza a reta de alimentação, a partir daí começa o esgotamento. Então a seção de esgotamento é muito fácil de vocês traçarem essa seção de esgotamento. Por quê, pessoal? Ela começa no ponto XB de bola e vai até o ponto da intersecção do estágio de equilíbrio líquido-vapor com a reta de operação da retificação. No exercício vai ficar muito mais fácil de ver isso, tá, gente? Eu imagino que não seja tão simples de perceber com uma narração desse tipo, tá? Então você traçou as 3 retas, reta de operação da retificação, reta de alimentação e reta de operação de esgotamento, você vai poder traçar os seus estágios de equilíbrio líquido-vapor, que vai ser uma escadinha bonitinha que vocês vão ver. Agora, lembrem sempre uma coisa. Os estágios que saem as correntes que saem de um estágio estão em equilíbrio líquido-vapor. E as correntes que representam os balanços de massa, elas são o que a gente chama de correntes paralelas no estágio. Faz um desenho no seu caderno, por exemplo, coloca lá o estágio N, né? Sai um YN, sai um XN. Mas entra quem? Entra um XN-1 e entra um vapor N mais 1. Então as correntes que a gente faz o balanço de massa são essas correntes paralelas ou correntes passantes que estão sendo correlacionadas, tá? Se você voltar lá no seu balanço de massa da retificação, a correlação é entre a corrente YN mais 1 e a corrente XN. Tá? Faz esse rascunho para você perceber direitinho, isso é muito importante. Então perceba que se você tem a curva de equilíbrio líquido-vapor e as retas, todos os pontos só tem 2 opções. Ou eles passam pela linha de equilíbrio para satisfazer o conceito de equilíbrio líquido-vapor, ou eles passam pela reta de operação da retificação ou do esgotamento ou da alimentação para poder satisfazer os balanços de massa. Então o método nada mais é do que fechar um balanço de massa em todos os pontos da coluna, satisfazendo também o conceito de equilíbrio líquido-vapor. Ok, turma? Então agora eu vou convidar o professor José Carlos para fazer um exercício bem legal para a gente aqui,
com duas vertentes diferentes para a gente aprender esse método direitinho. Presta bastante atenção, não é difícil, pessoal. Se pegar o jeitão, vocês vão ver que é moleza, é como se fosse uma receitinha de bolo bem legal de se fazer, tá bom? Obrigado para todo mundo. Zé, passando a bola para você agora. Agora que a gente conhece os fundamentos do método de McCabe-Tilly, vamos ver como ele funciona na prática? Siga essa videoaula com o vídeo direto ao ponto, o método de McCabe-Tilly, que está no canal da nossa disciplina no YouTube. Espero vocês lá!